Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje a gente fala sobre inovação, do rádio de pilha à câmera de celular, como o Japão se tornou referência em tecnologia de áudio e imagem. Nas últimas décadas, país das Olimpíadas apresentou ao mundo inovações como o Walkman e o VHS, que mudaram a forma como usuários se relacionam com músicas, fotos e vídeos. Então, como o Japão se tornou uma referência em tecnologia de áudio e imagem. Então, as Olimpíadas de Tóquio chamou a atenção de muita gente, para a tradição do Japão, mas também para a tecnologia do país. Foi de lá, que surgiram diversas inovações que ganharam o mundo. Então, aí na área de áudio, por exemplo, há invenções como o Walkman e o CD. No setor de vídeo, o país está ligado à criação de VHS e do DVD. Há ainda a tradição japonesa na fotografia. Então, boa parte das criações surgiu em décadas após a Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945. O período após o conflito marca uma reconstrução da indústria japonesa. Apesar disso, a relação do país com a tecnologia vem de alguns anos atrás. Então, o professor Marcelo Zuffo, que é coordenador do Centro de Interdisciplinar de Tecnologias Interativa da Universidade de São Paulo, a USP, ele aponta que o Japão já desenvolvia suas primeiras televisões antes da guerra. Então, a história da TV na Ásia foi concomitante com a história ocidental. Os japoneses foram muito pioneiros em transmissões de TV, ainda nas décadas de 30 e 40, afirma ele. Então, ele aponta, no entanto, que um dos momentos mais importantes para o país se tornar o que é hoje foi a invenção do transistor, usado para controlar a corrente elétrica em circuitos eletrônicos, criado em 1946 pela empresa americana de pesquisa a Bell Labs. O transistor foi um avanço em relação aos aparelhos a válvula. Então, como rádios que eram maiores e consumiam mais energia, com a solução os aparelhos ficaram mais portáteis e puderam adotar pilhas em vez de tomadas. Então, Zuko diz que o cofundador da Sony, o Akio Morita, percebeu que os japoneses eram aficionados pelo rádio transistorado, o famoso rádio de pilha. Então, segundo o professor, isso levou o executivo a licenciar a patente do transistor junto à Bell Labs para criar o rádio na sua empresa. Então, a Sony virou a Sony, fazendo radinho transitorizado, resume Zuffo. Então, a empresa tornou o que é hoje graças aos radinhos de pilha. Fazendo radinho de pilha, se tornou o que é hoje. Então, a invenção do VHS. Anos depois, dois padrões de vídeos inventados no Japão disputavam a preferência dos consumidores, que era o VHS e o Betamax. Como sabemos hoje, o primeiro lançado em 1976 superou o rival criado em 1975. Então, o VHS venceu a disputa de padrões de vídeo. Então, segundo Edson Watanabe, professor de engenharia elétrica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Betamax era melhor que o VHS em termos técnicos, porém a disputa perdeu para o outro lado por conta de uma decisão de sua criadora. Então, o VHS era da empresa JVC, que abriu a patente. Quem quisesse fazer podia, e a Sony, que era a criadora do Betamax, estava segurando porque ela queria ganhar dinheiro também com a patente, explica ele. Então, com o passar dos anos, o padrão de fita magnética perdeu espaço para o disco óptico.
O CD aí foi lançado ao público, né, em 1982 pela japonesa Sony e a holandesa Philips. Então a Toshiba e a Panasonic, outras duas empresas japonesas, né, também contribuíram para o desenvolvimento do DVD apresentado em 1996. Quando fizeram, né, o CD era um negócio gigantesco, colocar aí 700 megabytes num disquinho, né? Mas o pessoal viu que para um bom filme você precisa de mais, de uns aí 4 gigabytes. Depois inventaram o DVD, lembra aí o Watanabe. Então o surgimento do Walkman, né? No Japão também veio o Walkman, o tocador portátil que permite aí ouvir fitas cassete. A Sony que comercializou de 1979 a 2010, afirma aí ter vendido 385 milhões de unidades do aparelho. Então, durante o desenvolvimento do produto, executivos da empresa acreditavam, né, que ele não deveria levar esse nome. Uma das alternativas considerada foi disco jogger, em uma tentativa de atrair consumidores, né, com dois termos que eram muito populares à época. Então, Morita, então presidente da Sony, vetou a proposta, mas as unidades da empresa em outros países adotaram o nome, né? Soundabout. O Walkman só foi escolhido como nome global do aparelho aí em 1980, quando o termo se tornou conhecido nos demais locais por conta de turistas que visitavam o Japão. Para Tiago Tavares, né, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade de Campinas, a importância do Japão na tecnologia de música não se restringe, né, aos tocadores. Segundo ele, o país também contribuiu com mudanças em instrumentos musicais. Um dos exemplos é o da Yamaha, que licenciou aí a patente da síntese, né, FM, um tipo de sonoridade criada por um professor da Universidade de Stanford. Por um tempo, né, essa foi uma das patentes mais lucrativas da história da Stanford. Diz, né, isso também foi uma coisa que a Yamaha botou em muitos teclados e ficou também tão patente que virou aí o som típico dos anos 80. Então essa sonoridade pode ser observada em faixas, né, clássicas da década, como Take On Me, da banda norueguesa Aham, e The Final Countdown, da banda sueca Europe. Então, da câmera analógica, né, ao celular. O Japão tem uma ligação aí de mais de um século, né, com as câmeras fotográficas. O primeiro modelo japonês voltado ao consumidor comum foi a Cherry, lançada em 1903 pela Konica. Basicamente, a máquina usava a tecnologia desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, porém, por ter aí preço mais acessível que os modelos importados, né, ao longo ganhou espaço aí entre os consumidores japoneses. Para Fernando Pereira, né, fotógrafo, jornalista e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a cultura japonesa, né, do Japão contribui para o país se tornar aí um importante centro na área da fotografia. Então a expressão da cultura japonesa é mais visual que verbal. Exemplo maior aí são os ideogramas, um símbolo aí muitas vezes contém não só palavras, né, mas uma ideia inteira. Outro exemplo são os mangás, contar histórias com mais desenhos, né, do que textos explica. Então, nos anos seguintes, né, surgem empresas como a Canon, Nikon e Olympus, que lança aí suas primeiras câmeras, né, ainda analógica e mais avançadas para a época, nas décadas de 1930 e 1940. A Canon criou o protótipo, né, de uma primeira máquina batizada como Quanon em 1934, porém aí o primeiro modelo a ser produzido para os consumidores foi a Hansa Canon, lançada em 1936.
No primeiro ano era lançada aí a primeira máquina da Olympus. A fabricante afirma que a Semi-Olympus, né, um modelo de alto padrão, era vendida aí por 103 ienes, período em que o salário mínimo japonês era de 75 ienes. O grande salto da indústria fotográfica japonesa acontece após a Segunda Guerra. A Nikon, por exemplo, criava a Model 1, sua primeira câmera, em 1948. Os Estados Unidos deram o aporte financeiro ao Japão como recuperação aos danos causados pelo conflito, e a indústria de equipamentos ópticos e fotográficos recebeu incentivos de Espereira. Na década de 1970, a indústria fotográfica japonesa avançou novamente, com aprimoramento aí da óptica e da eletrônica, o que permitiu aí uma melhoria na qualidade das câmeras. Mais tarde, esses dispositivos que se integraram com os celulares em 1999, a japonesa Kyocera lançou o primeiro celular com câmera, o Visual Phone VP210. Era capaz de armazenar 20 imagens em sua memória e enviá-las por e-mail. O dispositivo também permitia enviar fotos em tempo real durante ligações, mas a capacidade estava longe das chamadas de vídeos atuais. Segundo a fabricante, a tela de 2 polegadas do VP210 podia exibir apenas 2 fotos por segundo. E o que tornou o Japão nos dias atuais, nos dias de hoje. Nos últimos anos, o Japão ganhou uma concorrência maior de China e Coreia do Sul, em especial nos mercados de smartphone e televisões. Ao mesmo tempo, os japoneses têm investido em outras áreas. Uma delas é a de baterias. O objetivo dos pesquisadores é criar soluções que ofereçam energia por mais tempo e com dispositivos menores. Então eles estão aí saindo dessa tecnologia de lítio e migrando para outros materiais. Primeiro porque o lítio é raro, além de ser raro, é tóxico, e tem aí uma série de problemas ambientais, destaca Jorge Tomioka, professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do ABC. Então o professor explica que a ideia é adotar outros materiais com o magnésio. Segundo ele, a mudança pode fazer, por exemplo, com que a bateria de um celular dure uma semana, e se conseguir avançar, se isso der certo, nessa empreitada aí, o Japão poderá se tornar ainda mais importante no futuro dos eletrônicos. E aí, você gostou do episódio? Você sabia dessas informações? Compartilha comigo a sua opinião. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar lá, @CassioGamaOff, e seguir e mandar as suas sugestões de tema, que hoje foi inovação. Tanta coisa, que a gente tem aí em casa que está ligado aí ao Japão, que é pioneiro aí em várias tecnologias que estão aí em circulação até os dias atuais. Até um próximo episódio.